A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Walter Filho e estamos começando mais um Base nas Escrituras. Justino de Roma é o que nós estamos trabalhando aqui, esse maior apologista do século II. E hoje nós vamos falar sobre anjos e demônios. Mas depois da vinheta, solta a vinheta, produção! Gente, graça e a paz, que alegria estar aqui novamente falando sobre algo muito importante dentro da teologia, que é anjos e demônios. Justino de Roma, ele vai falar algo muito polêmico, não vou dizer polêmico não, mas podemos dizer fora das escrituras sagradas. A gente vai chegar já no tema principal. Mas o que Justino de Roma fala sobre os demônios? Para quem não sabe, antes de Cristo encarnar, existia muitos deuses mitológicos, gregos, que tinham a mesma história do que Jesus. Ele cita aqui no livro, Mesma história, não igual, mas semelhante, parecida, quase igual, podemos dizer assim. Exemplo, Perseu. Perseu, na mitologia grega, ele nasceu de uma virgem, foi e subiu aos céus. Morreu e subiu aos céus. Mitra. Mitra era outro deus e ele tinha em sua ceia o pão e o vinho. Ou seja, são deuses que têm histórias parecidas, semelhantes de Jesus. E ele falou que os demônios sabiam das profecias bíblicas e eles usam esses deuses para dizer o quê? Para dizer que a história de Jesus já foi contada, mas em outro deus. E para que o cristianismo fique descredibilizado, mas que não deu certo, A gente vê que o cristianismo é a religião que mais cresceu, não entrou em descredibilidade. Então, ele fala que os demônios usou essas histórias para tirar a descredibilidade do cristianismo. Ao falar isso, meus amados irmãos, muitos ateus usam as histórias desses deuses para dizer, a história de Jesus é igual a desses deuses aí, já foi contadas. Justino está fazendo justamente essa defesa aí, dizendo que os demônios sabiam da história, mas não sabia da cruz. A cruz no Antigo Testamento, segundo Justino, ela estava em oculto. Ninguém saberia da cruz. Então não existe nenhum deus mitológico que morreu crucificado. Somente Jesus Cristo morreu crucificado. Isaías 53 fala que ele levou sobre si as nossas iniquidades, mas não fala sobre, literalmente, a cruz. Qual a forma que Jesus ia morrer? Temos indício, mas não a certeza no Antigo Testamento que Jesus ia morrer na cruz. Então Justino faz essa defesa contra o imperador. Segundo ponto que a gente tem que falar também, ele fala que Marcião foi inspirado por demônios. Quem é Marcião? Marcião é um herege do século II, que ele falava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, cruel, ruim, enquanto o Deus do Novo Testamento, que era Jesus, era um Deus bom, amoroso e gracioso. Então ele tinha essa diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, que é Jesus Cristo. E aí, o que aconteceu? Justino também foi para cima de Marcião, na sua defesa, a favor da igreja contra o imperador, mostrando que Marcião é um herege, que Marcião é inspirado por demônios. Porém, irmão, quando a gente chega na segunda apologia, na página 95, vamos chegar lá. Segunda apologia, página 95. Tô chegando lá. Segunda apologia, página 95. Ele vai falar aqui sobre a obra dos demônios. Grifei agora o tema principal que a gente vai trabalhar sobre os anjos e sobre os demônios. Vou falar aqui e você vai ler aí junto comigo, amém? Diz assim: caso ocorresse a alguém a ideia de que se confessarmos a Deus como um protetor, não estaríamos, como dizemos, sob o poder dos iníquos, sofrendo seus castigos. Resolverei também essa dificuldade. Tendo Deus feito o mundo inteiro, submetido às coisas terrestres, aos homens, e ordenado os elementos do céu, impondo-lhe também uma lei divina para o crescimento dos frutos e a variações das estações, os quais também claramente ele fez para os homens. Entregou, assim como as coisas sob o céu, aos cuidados dos anjos, que para isso designou. Mas os anjos, violando essa ordem,
deixaram-se vencer por seu amor pelas mulheres e geraram filhos, que são chamados demônios. Meu Deus! Da onde ele tirou isso? Que pensamento Justino estava falando? Vocês perceberam o que eles disseram aqui? Eles falaram que os anjos, violando essa ordem de o quê? De cuidar dos céus, né? Por isso que eu entendo que ele falou aqui, né? Que Deus deu a ordem aos anjos a cuidar dos céus. Deixaram essa ordem, venceram por amor, foi vencido pelo amor pelas mulheres, geraram filhos, e os filhos são os demônios. E anjo pode ter relação sexual com mulher? É isso que a gente vai ver dentro das escrituras sagradas. Mas para a gente poder perceber e chegar aqui, a gente vai ter que mergulhar um pouquinho no tempo e saber, dentro das escrituras, quem são os demônios? Qual a origem do mal? Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 e 15 diz: Tu eras querubins ungido para cobrar, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui o profeta Ezequiel está fazendo uma comparação entre o rei de Tiro e a queda de Satanás, mostrando que Satanás era um querubim ungido e ele era perfeito, até que se achou iniquidade nele. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9, diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais no seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Aqui mostramos 2 episódios que mostram a queda de Satanás. Primeiro episódio, Ezequiel, mostra que Satanás ele era um querubim ungido. Segundo, houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam. E Satanás tinha também os seus anjos. Satanás foi expulso dos céus. Muitos usam essa passagem bíblica aqui como se fosse futurista. Mas não é, viu, irmãos? Aqui é uma visão que João está tendo do início dos tempos, antes mesmo da criação, e que foi a queda de Satanás. Então, a gente vemos aqui a origem do mal. Vimos que Satanás é um anjo. E ele tinha também os seus anjos. Eles foram expulsos porque achou iniquidade nele. Deus viu a iniquidade de Satanás. Satanás se rebelou contra Deus e foi expulso dos céus. Então esse anjo, que era um querubim, junto com os seus anjos, foram derrubados. E a partir daí eles se tornaram Satanás e os demônios. Os demônios, irmãos, são esses anjos caídos que se rebelaram junto com Satanás diante de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. Mas de onde Justino tirou que os anjos fazem relações sexuais com mulheres? Irmãos, essa teoria aí começou no século II com Justino. Mas hoje tem teólogos que defendem que os anjos tiveram relação sexual com as mulheres. Ele usa primeiramente o texto de Judas, versos 6, que diz assim: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Ou seja, eles usam primeiramente esses anjos. Quem são esses anjos? Que não guardaram o seu principado. Qual é o seu principado que eles usam? Que não guardaram a sua natureza angelical, que são os mesmos filhos de Deus, que são esses anjos, esses filhos de Deus, que são os anjos, que se relacionaram com a filha dos homens, lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 2, que diz assim: E viram os filhos de Deus, e as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas a que escolheram. Então, esses filhos de Deus, para esses teólogos, são esses anjos que não guardaram os seus principados. Ou seja, os anjos pegaram as mulheres lá, se relacionaram com essas mulheres lá de Gênesis capítulo 6, essas filhas dos homens, e aí geraram uma nova raça
de seres humanos. Então, muitos defendem isso, que são os anjos. Porém, essa não é a teoria mais certa. Por quê, irmãos? Porque anjos são seres espirituais. Primeiro ponto que a gente tem que entender. Anjos são seres espirituais. Você se lembra lá no demoniado gadareno? Quando Jesus foi lá expulsar os demônios? Nós entendemos que os demônios são os anjos caídos. Então, aquele demônio, os demônios que estavam no endemoniado gadareno, era uma legião, ou seja, muitos demônios. Mais de 100 demônios, por aí. Então, Jesus chama eles de quê? Espíritos imundos. Então, os anjos são seres espirituais, não carnais. A necessidade de relação sexual, Deus deu para nós, que somos terrenos, seres humanos e animais sexuais, que têm esse desejo por ter relação sexual. Claro, para nós cristãos, a relação sexual que agrada a Deus, que é de Deus, é dentro do matrimônio. No entanto, os anjos não têm esse desejo sexual, porque são seres espirituais. Bora ver o que Jesus fala sobre isso? Mateus, capítulo 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Olha o que Jesus diz. Na ressurreição, quando nós formos ressuscitados em Cristo Jesus, esse corpo vai se transformar em um corpo incorruptível, ou seja, um corpo espiritual, e nós seremos como os anjos do céu. Não se casam, nem se dão em casamento. Quando Jesus está falando não se casa, porque o primeiro propósito de um casamento é a relação sexual. Quando Deus institui o casamento lá em Gênesis, antes mesmo da queda, ele diz para o homem e para a mulher: multiplicai-vos e enchei a terra. Mostrando que a relação sexual dentro do casamento é uma bênção. E também, Deus também falou para os animais: multiplicai-vos e enchei a terra, mostrando que os animais e tanto nós seres humanos temos esse desejo sexual. É o primeiro ponto que a gente tem que entender do que é o casamento. A relação sexual para procriação. Não que isso seja a prioridade, claro que não. Você tem que fazer sua esposa feliz, a esposa tem que fazer o marido feliz, isso aí é um outro contexto, isso aí é um outro tema. Porém, o casamento é para isso, para que o homem e a mulher se tornem uma só carne. Uma só carne, que significa relação sexual. E Jesus está dizendo que nós, na ressurreição, seremos como os anjos. Mostrando que os anjos não têm desejo sexual no céu. Eles não necessitam disso porque são seres espirituais. E nós seremos também espirituais. Vamos deixar de ser carnais na ressurreição, né, e se tornaremos espirituais. Mas volta... Aqueles anjos que apareceram para Abraão não comeram? Irmãos, primeiro ponto. Eles comeram não por causa de necessidade, mas por educação a Abraão. Ali a gente pode apresentar uma teofania. A gente vai falar sobre isso daí quando a gente for falar sobre a preexistência de Jesus, tá bom? A gente vai falar sobre isso aí. Porém, aqueles anjos comeram por educação, não por necessidade. Eles não necessitavam comer, mas comeram por educação, porque Abraão ofereceu com amor, Abraão ofereceu com gratidão. Então eles pegaram e comeram. A relação sexual entre os anjos e seres humanos, isso não tem base bíblica. Então Justino de Roma, ele erra feio. Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas muitos teólogos defendem a visão de Justino, dizendo que os anjos se relacionam com as mulheres. Mas, biblicamente, a gente refutamos isso, porque os anjos são seres espirituais e são seres assexuados, e nós, na ressurreição, seremos iguais a eles. Então, irmãos, a gente aprendemos um pouquinho hoje sobre angelologia, sobre os demônios, né? Demônios são os anjos caídos, junto com Satanás, a gente vimos isso. E mais uma prova que a patrística é falível. Não é algo inspirado por Deus, né? Não é algo que veio de Deus, mas são pensamentos humanos, que eles usam seus pensamentos aqui, e de muitas vezes, na maioria das vezes, ele usa a palavra de Deus para defender a sua fé. Mas muitas vezes ele usa os seus pensamentos, né? E um pensamento bastante herege
na nossa humilde opinião. Então, irmãos, nós terminamos por aqui. Próximo vídeo, não perca os 3 próximos vídeos que vem por aí. Vamos falar sobre batismo nas águas, com mais detalhado. A gente falamos no ano passado, mas a gente vai falar mais detalhado. Vamos falar sobre Santa Ceia do Senhor, ou Eucaristia. A gente falou no ano passado, só que a gente vai falar mais detalhado dessa vez. E vamos falar no terceiro vídeo, né, em sequência, sobre a guarda do domingo. E dentro das Escrituras. Vamos falar tudo isso dentro das Escrituras e dentro do que Justino de Roma fala. Então, não perca, irmãos, os 3 próximos vídeos. Batismo, Eucaristia ou Santa Ceia e a guarda do domingo. Irmãos, clique aqui, curta, compartilhe. Quando você curte, você vê e curte, você está evangelizando também. Sabe por quê? Porque o YouTube vai entender que o vídeo está sendo legal. E outras pessoas que possam ter dúvidas sobre esse assunto vai poder ser evangelizado através do seu clique. Então, assista e clique, compartilhe. Se você não se inscreveu, se inscreva e vamos evangelizar, vamos falar da palavra de Deus nas redes sociais, vamos usar as redes sociais para o bem. Amém? Então, até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, fique com Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.